Olá, eu quero compartilhar com você a palavra que nós trouxemos aqui no Núcleo Urbano domingo passado, dia 13. É uma palavra muito importante, porque nós tratamos sobre o triunfo fora do sistema religioso. Como é que você pode triunfar fora do sistema pragmático? E o que é o pragmatismo? Pragmatismo é uma filosofia, pode-se dizer, uma teoria filosófica que foi descoberta ou foi estudada no século XX, no início do século XX, por filósofos americanos, dentre eles Richard Roth, onde que não importa a forma que você está agindo ou fazendo, o importante é o resultado que isso está proporcionando. Isso é usado muito no mercado, no mundo de negócios, no mercado secular. Mas no reino de Deus e na igreja de Deus, isso não pode funcionar dentro desse critério. Então eu quero compartilhar sobre a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Está em Lucas capítulo 19, verso 28 ao verso 31. Você imagina bem se Jesus estivesse hoje em carne, vivendo nesse mundo moderno, pós-moderno, tecnológico, qual seria o veículo, a maneira que ele entraria na cidade de Jerusalém ou em Nova York, New York City, Washington DC, Tóquio, umas dessas grandes metrópoles? Como seria a entrada dele? Com certeza seria uma entrada diferente do sistema atual, do sistema efêmero, pragmático, aquela loucura do sucesso imediato. Jesus chamou os discípulos e disse: eu preciso entrar em Jerusalém. Por que essa entrada? Porque ali ele estava mostrando que o reino estava chegando. Iria decorrer alguns dias até que ele seria morto na cruz, porque era Páscoa. Então Jesus se preparou para entrar e pediu para que Pedro e João fossem a uma aldeia próxima de Jerusalém, pegar um jumentinho que estava ali amarrado numa cerca. E Jesus disse para eles: olha, quando vocês chegarem lá, vocês vão desamarrar o jumentinho. Se o dono do jumento ou alguém perguntar para vocês por que vocês estão fazendo isso, vocês vão afirmar que eu preciso deles. Então Jesus entra no jumentinho na cidade de Jerusalém, muita gente, porque já era próximo à Páscoa, prosélitos, gente vindo de todos os lugares, da Palestina toda, e uma festa muito grande. Ele entra no jumentinho. Por que ele entra no jumentinho? Por que ele não entra numa montaria, num cavalo, manga larga, um cavalo de raça, bonito, né? Mostrando o seu poderio todo? Por quê? Porque Jesus queria estar mostrando o relacionamento de Deus. Deus se fez carne para se relacionar com o homem. Então o jumentinho representa que ele é da estatura, o tamanho dele ficaria do mesmo tamanho de todos que estavam ali. A altura seria a mesma daqueles que estavam recebendo, ovacionando Jesus, né? Se ele viesse com um cavalo, com certeza ele ficaria numa altura maior. Isso representa que Jesus veio se relacionar, Deus, o Verbo, veio se relacionar com os homens. Segundo, por que ele escolheu o jumentinho? Porque o jumentinho, ele tem a mesma marcha do homem. Ele anda, o andar do jumentinho é o mesmo andar do ser humano. Já a marcha, o trote do cavalo, ele é muito mais rápido. Para você acompanhar o trote de um cavalo, você tem que correr. E Jesus queria fazer algo que todos pudessem estar acompanhando. Terceiro, Jesus
utilizou o jumentinho porque é um animal dócil, um animal obediente. Você amarra, ele fica um dia, 2 dias, 3 dias, fica ali. E não é aquele animal que sai vagando por aí. O jumentinho, ele, se você colocar ele no lugar, ele fica parado ali. E Jesus demonstra que a entrada dele seria sobre o jumentinho pelo sinal de obediência, pelo sinal de submissão. E o quarto ponto é que o jumentinho é um animal que tem um poder para carregar pesos. Ele consegue carregar uma carga 10 vezes maior do que o seu peso. Ele consegue carregar um fardo durante quilômetros. E não só isso, ele consegue subir grandes montanhas e colinas, pedregulhos, estradas difíceis, carregando pesos enormes nas suas costas. Isso representa que Jesus também veio carregar, nos ajudar a carregar o nosso peso, o nosso fardo, o nosso estresse, aquilo que nos enfada tanto. Então a entrada de Jesus em Jerusalém representa o caminho oposto do sistema. Porque se fosse um imperador, entraria com um grande exército marchando, entraria com seus súditos, entraria com os escravos amarrados, entraria com estandartes. Era uma entrada como se entravam os grandes imperadores depois de grandes conquistas. Jesus entrou simplesmente montado no jumentinho. Se fosse um imperador, com certeza ele entraria mostrando o seu poderio bélico, as armas, os escudos. Jesus entrou demonstrando o amor que ele sentia por cada um daqueles que estavam ali. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Viver o triunfo fora do sistema não é usar o mecanismo que o sistema usa. Não é utilizar a igreja como forma de ter poder. Não é utilizar a igreja como forma de válvula de escape. A igreja é o lugar onde se reúnem os santos. A igreja é o lugar onde se reúnem os redimidos, aqueles que estão preparados para saírem para fora do sistema. Será que nós estamos entrando com Cristo em triunfo? Será que nós estamos caminhando com Cristo em triunfo, em humildade, em mansidão, sabendo, reconhecendo o seu senhorio? Ou será que nós estamos carregando o institucionalismo, o denominacionalismo, carregando a placa, ostentando aquilo que não somos, carregando, tentando ser aquilo que não somos? Essa palavra impactou meu coração. E ela vai impactar o teu coração também, no sentido de quê? No sentido de contramão, ir na contramão. Se a igreja evangélica ostenta grandeza, se a igreja evangélica vai para a mídia, se a igreja evangélica diz que ela é grande, nós vamos descer, nós não vamos usurpar ou querer ser Deus, mas vamos nos humilhar como morte de cruz para uma vida eterna no Senhor, reinando em novos céus e nova terra. Um abraço a todos.